Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Thaleson e esse é o segundo episódio da opção Admin, do módulo 2, que remete a esses dois processos. O sistema GPM é um sistema de gestão, produtividade e materiais. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse episódio, já que já se estendeu muito o módulo 2 e não é algo que deva se estender tanto, já que é algo bem sistemático e de certa forma simples, certo? Então agora eu vou partir para essa questão de checklists, essa opção aqui, essa pastinha. Tem várias opções, a princípio pode assustar. São muitos processos que remetem. Tem uma cadeia de processos que podem ser utilizados aqui, certo? Mas a primeiro modo eu quero mostrar para vocês algo. Todas as opções aqui, pelo menos essas duas que são as primordiais aqui, tanto a finalidade quanto o tipo de formulário, tem a interrogação aqui em cima, que como eu havia dito para vocês, o próprio GPM já traz um vídeo informativo e alguns objetivos desse negócio, como eles intitulam. Mas, de todo modo, eu vou tentar ser mais breve ainda do que eles. Então, dando início, aqui eu vou apertar na pastinha de checklists. E aqui tem algumas opções. E como eu havia dito, tem uma cadeia de processos que tem que ser realizado aqui. Esses checklists são exatamente todos os checklists, eu vou repetir, os checklists que residem no GPM Web e GPM Mobile. Eles vão ser mais bem didáticos e mais bem estruturados para vocês aqui na aba de segurança, mas eu já vou demonstrar, por exemplo, a APR, que foi um processo recente que foi realizado por mim e por Roberta, enfim, pelo processo do SESMIT por inteiro. Então, as APRs virtuais já estão aqui, eu vou demonstrar para vocês, somente uma para vocês terem ciência de qual modelo realmente compete esses tipos de formulário. Vou estender aqui um pouquinho. Opa, sem querer. Então, é basicamente isso, são realmente formulários, são checklists, com opções, sejam elas de texto, de áudio, de imagem, de checkbox, que são o que a gente chama, que não dá a opção de selecionar mais de um, das questões também de check, que não são checkbox, que são essas opções aqui que podem ser marcadas, essas caixas de seleções. Enfim, tem diversas respostas que são possíveis anexar aqui no GPM na questão dos formulários. Então é só mesmo para exemplificar. Eu vou criar aqui um formulário de teste e um de treinamento também para vocês, certo? Então, o primeiro passo aqui nesse caso é criar um tipo de formulário. Vindo aqui em novo registro, eu vou fechar essa opção. Vindo aqui em novo registro, ele vai me dar algumas opções. A descrição reduzida, que só pode ter, se eu não me engano, até 10 caracteres. Então, é interessante que você... Opa, deixa eu fechar aqui. É interessante que você tenha o controle da descrição que você vai utilizar. Por exemplo, as APRs, eu coloco APR e o setor do lado. Então, por exemplo, APR comercial, enfim. Ou até mesmo APR PRLV, APR CT, APR const, enfim. A descrição fica a seu critério, apesar de ser obrigatória, mas é interessante que você não utilize tantas palavras para na hora do relatório não gerar uma descrição assim muito grande. Então a descrição já é em si o nome do formulário. Nesse caso aqui tem diversos nomes aqui, nesse caso ele vai puxar toda a base de dados, tem coisas aqui que não são formulários. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que o nome desse formulário vai ser treinamento e a descrição dele vai ser TRM. Aqui ele tem algumas opções que ele me dá. Ele dá a opção de permite preenchimento parcial, ou seja, se esse formulário aqui ele vai poder ser preenchido parcialmente para ser realmente salvo. Então, nesse caso, eu vou deixar como não. Mas se eu quiser que seja feito por inteiro, que não tem nenhuma lacuna, então é interessante que eu deixe como sim. Eu vou até deixar aqui, só mais para exemplificar para vocês depois. Esse habilita sintetizador de voz. Eu vou mostrar para vocês mais para frente aqui, na criação das respostas, o que seria. Mas é basicamente, sabe aquela voz do Google, que eu acho que algumas pessoas já estão habituadas a ouvir, em até mesmo treinamentos ou tutoriais? Então, lá ele vai dar a opção, por exemplo, tem pessoas que podem não ter a alfabetização necessária para ler uma pergunta,
Então, caso você passe essa observação para eles, tem uma opção lá do lado, se o checklist tiver essa opção marcada, claro. Tem uma opção na lateral da pergunta, que é como se fosse um alto-falante. Esse alto-falante vai ler a pergunta e as opções para você. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar como sim. Caso seja possível, eu vou exemplificar para vocês também. E habilita a impressão desse checklist. Nesse caso aqui, caso eu vá puxar depois, ele vai habilitar com fotos, sim ou não. Então, nesse caso, eu vou deixar sim com fotos, eu deixo sim com fotos em todos, já que normalmente a gente também puxa as evidências desses formulários. Então, eu vou cadastrar aqui. Pronto, o registro já foi cadastrado com sucesso. Vindo aqui em TRM, aqui já tem uma PR de treinamento, enfim, tem diversas questões aqui de treinamento. Deixa eu atualizar o frame aqui, que aparentemente não apareceu aqui. Deixa eu colocar... agora sim, apareceu aqui treinamento. Se eu puxar aqui para ver ela, vai mostrar o tipo do formulário, na qual eu puxei aqui. Uma coisa que eu não mostrei para vocês são as opções que aqui aparecem. Aparece o código. Se eu quero alterar posteriormente esse formulário, eu venho aqui no lápis. Se eu quero excluir, que na verdade não é um excluir, como eu havia falado antes, ele apenas vai desabilitar esse registro. Se eu quero exibir esse formulário, que foi o que eu acabei de fazer, apertando essa impressora aqui, ele vai abrir o formulário para a gente. Nesse caso aqui, ele ainda está totalmente zerado, já que não tem nada anexado a ele. Aqui tem se permite preenchimento parcial ou não, tem sintetizador de voz e está habilitado. São basicamente essas as opções que aparecem. Então, o formulário foi criado. Vamos passar para os outros processos agora. Essa opção aqui de finalidade de formulário não é possível criar nenhum, somente com aberturas de chamados. Então, aqui são todas as finalidades de formulários que tem. Por exemplo, testamento de cliente, atestado de obra, auditoria, checklist de cadastramento, e aqui tem a observação, ou eu prefiro dizer e chamar de uma descrição mais longa. Por exemplo, checklist com dados complementares necessários para as origens de serviços de cadastramentos, certo? Ao lado, na observação, sempre vai ter a finalidade real desse formulário. Então, por exemplo, a inspeção de segurança é o checklist SESMIT, que é esse daqui que eu vou entrar. Caso você queira criar todos esses outros formulários aqui, todas essas, como é que eu posso chamar? Essas finalidades aqui, todas essas outras finalidades, você também pode. E também pode alterar. Mas lembrando que você só pode alterar a descrição dela e a observação dela. Eu não acho necessário, porque esse cadastro foi feito pelo pessoal do próprio GPM. Então eu não acho que é bom a gente alterar, porque qualquer alteração aqui remete a todos os processos que estão interligados aos formulários. Então eu vou abrir aqui novamente. E aí agora eu consigo anexar o tipo de formulário à finalidade. Como eu havia dito antes, eu quero anexar esse de treinamento que eu criei agora a uma inspeção de segurança, que é um checklist SESMIT. Então, eu já entendo que o tipo de formulário vai ser anexado à finalidade inspeção de segurança. Então, vindo aqui, finalidade, tipo de formulário. Se eu colocar aqui 6, eu posso colocar 6 ou inspeção de segurança. Aqui vão aparecer todas aquelas opções, certo? Vou colocar aqui como inspeção de segurança. Eu posso marcar todos esses daqui, que nesse caso eu não acho bom fazer isso, porque depois vai ficar uma bagunça. Então eu posso simplesmente habilitar ou desabilitar o formulário que eu acabei de criar e anexar ele a essa finalidade, certo? Eu vou deixar desmarcado, por quê? Porque isso aqui, como eu disse, é um processo muito criterioso, é um processo que tem que ser feito com cuidado, porque vai aparecer para outras pessoas e pode atrapalhar ou confundir outras pessoas também. Então eu não vou deixar marcado, eu só quero exemplificar para vocês como seria, certo? Vou deixar desmarcado mesmo. E se eu apertar em confirmar, eu salvaria. Eu também posso pesquisar, marcar todos ou desmarcar todos. Então, depois que eu anexei o meu tipo de formulário a uma finalidade, então agora eu venho para o restante dele, ao grupo de perguntas, que seria... Deixa eu ver se eu deixei a PR aberta. Não, não deixei. Deixa eu abrir aqui uma PR para mostrar para vocês na prática realmente o que é. O grupo de perguntas nada mais é do que esse caractere aqui branco, com caractere branco e essa faixa preta, certo? É exatamente isso aqui. Esse daqui é o grupo de perguntas, que tem as perguntas nele, que as perguntas possuem as suas respostas. Entenderam como é uma série de processos? É necessário criar um grupo de perguntas, as perguntas
anexar essas perguntas ao grupo de perguntas e depois de criar e anexar essas duas opções, você tem que criar as respostas e anexar essas respostas a essas perguntas para aí sim ficar um checklist realmente funcional. É meio confuso realmente, eu entendo, eu demorei muito a entender esse processo, mas é mais questão de prática. Eu já fiz diversas APRs e checklists aqui, então é mais questão de prática. Você pode sim criar um formulário, anexar, só mesmo para treinamento. Então eu vou fechar aqui, já demonstrei para vocês o que é um grupo de perguntas. Eu peço perdão se eu tenho me estendido um pouco nessa questão e acabado confundindo vocês, mas eu vou demonstrar na prática como fazer tudo isso que eu acabei de falar. Então, vindo aqui em grupo de perguntas, aqui terão todos os grupos de perguntas, mas tem 160, então aqui só está aparecendo 50. Eu posso modificar a quantidade que aparece aqui, posso ver ou esconder as colunas, por exemplo, editar, excluir a descrição, se está habilitado ou não. Eu posso copiar esses dados, gerar um arquivo Excel separado por vírgula, ou gerar apenas um arquivo Excel. Então eu vou registrar um novo grupo de perguntas, vindo aqui em novo registro, e aqui é bem simples, você só precisa colocar a descrição, se ele está habilitado ou não, e se essas perguntas ficarão embaralhadas. Então não é um grupo de perguntas, lembrando para vocês, que vai ficar embaralhado, são as perguntas entre elas, certo? O que pode acabar confundindo algumas pessoas, então é importante que vocês se atentem a essa questão de embaralhar perguntas, se está marcado ou não. A gente colocou essa opção na APR para tirar a padronização do preenchimento dela, mas outros checklists, a grande maioria, na verdade, não se utiliza dessa opção. Então eu posso vir aqui e marcar como sim ou não, nesse caso eu vou deixar como não, e vou colocar aqui como treinamento SESMIT, já que já tem outro grupo de perguntas com o nome treinamento. Então, criei, ele já foi cadastrado com sucesso, então vou vir aqui pesquisar treinamento, como eu disse, já tinha um processo com o nome de treinamento, e agora eu criei o grupo de perguntas treinamento SESMIT. Eu vou copiar, dando um Ctrl C aqui, certo? Porque agora o grupo de perguntas já está criado. Então, depois do grupo de perguntas criados, lembrando que aqui ele já deixa na ordem, tá? Ele já deixa todo o processo, toda essa cadeia de processos na ordem. Então, depois do grupo de perguntas cadastrados, eu vou cadastrar as perguntas que residem nesse... Como é que eu posso falar? Nesse grupo de perguntas. Então, eu vou apertar aqui em perguntas. Deixa eu só visualizar aqui se já existe alguma pergunta de treinamento. Não tem. Então eu vou vir aqui em novo registro, certo? Para cadastrar uma pergunta. A descrição reduzida, lembrando que quanto menos caracteres aqui tiver, mais sucinto, mais limpo vai ficar o relatório quando for puxado. Então eu vou colocar aqui como TRM1 mesmo. A descrição da pergunta vai ser treinamento. Eu não vou colocar treinamento SESMIT para não acabar confundindo vocês. Se essa pergunta vai ser exigido uma assinatura no final dela, certo? No curso do GPM Mobile, no módulo do GPM Mobile, eu vou mostrar como funciona essa questão das assinaturas. Mas aqui é somente, como o nome já diz, para você colocar se vai ser necessário a assinatura ou não. Nesse caso não permite assinatura. A assinatura pode ser opcional ou pode ser obrigatória. Então, se eu deixar como obrigatória, eles só vão poder dar procedimento ao checklist deles depois de assinado. Então, vou deixar como não permite aqui. Eu posso anexar um link, certo? Eu posso anexar qualquer link que eu quiser aqui. E esse link vai levar, por exemplo, a pergunta vai ficar com um tom avermelhado. E essa pergunta, vamos supor que aqui é uma pergunta, esse novo registro. Ela vai ficar dessa forma aqui, marcada, só que com um tom em vermelho. E a partir do momento que eu clicar, vai abrir para esse link. Então eu vou colocar aqui um outro só de exemplo. É um exemplificatório para vocês. E aí aqui, se a pergunta está oculta ou não. Eu posso simplesmente ocultar, como eu disse, não é possível apagar esse registro. Então a única coisa que eu posso fazer é ocultar ela ou não. Deixar como não aqui. Eu também posso anexar uma foto. Eu não vou abrir aqui porque tem dados pessoais. Eu estou gravando diretamente no meu computador. Então não vou abrir aqui, mas seria possível sim você anexar fotos. Então eu vou cadastrar aqui essa pergunta. E eu vou até abrir aqui, só mesmo para mostrar para vocês. Eita, treinamento. Tem diversos nomes aqui como treinamento, então eu vou puxar todas essas. Mas eu também posso puxar, na verdade, pela descrição reduzida. Vou colocar TRM1. Então aqui já tem o link,
tem a situação da assinatura, a descrição reduzida, a descrição da pergunta, se está habilitada ou se oculta em algum checklist ou não. Certo? Então eu posso editar ela aqui ou posso excluir posteriormente. Então eu já cadastrei a pergunta, já cadastrei o grupo de perguntas, agora eu vou anexar essas perguntas a um grupo de perguntas. Eu sei que é muita pergunta, pode confundir e vai confundir, certo? É muito processo, eu tive muita dificuldade, falo por mim, possa ser que você pegue um pouco mais rápido, mas é interessante que você pratique, caso seja a sua função, fazer checklists ou coisas do tipo, para evitar pertinências futuras. Então agora eu vou anexar essas perguntas ao grupo de perguntas, vou anexar aqui, vindo em grupo X perguntas, e segue o mesmo padrão, por exemplo, do usuário X de estoque. A única coisa que eu vou fazer aqui é selecionar o grupo de itens, ou seja, o grupo de perguntas. Então eu quero o grupo de treinamento SESMIT, já vai puxar aqui para mim, e aqui estão todas as perguntas que estão cadastradas no GPM. Eu posso filtrar aqui, por exemplo, nesse caso eu não tenho como filtrar por TRM1, então eu vou filtrar por treinamento. Ela já apareceu aqui. A partir do momento que eu apertei aqui nessa caixa de seleção, ele já está habilitado. Não se faz necessário, por exemplo, se eu for colocar todos esses daqui de uma vez, não se faz necessário colocar a ordem, porque ele vai colocar em ordem alfabética, nesse caso numeral primeiro, depois a letra que vier primeiro. Mas eu também posso colocar, por exemplo, que eu quero que esse daqui seja o primeiro, esse daqui o segundo, esse o sexto, o quinto, o quarto, o terceiro. Enfim, eu posso escolher a ordem ou eu posso deixar para o sistema escolher. Nesse caso aqui eu apenas quero a opção de treinamento aqui, eu vou desmarcar essas outras. Eu também posso marcar todas ou desmarcar todas. Eu vou deixar aqui como somente treinamento. E a partir do momento que eu apertar em confirmar, aqui já deu que o item foi atualizado com sucesso, então esse grupo de perguntas já tem essa pergunta anexada a ela. Uma coisa que eu quero demonstrar a vocês, que me pegou muito de surpresa no início também, se eu vir aqui em tipo de formulário, vou filtrar por esse formulário que eu criei agora. Se eu abrir ele aqui, ele ainda está zerado. Você pode me perguntar, mas o porquê? Se eu já anexei uma pergunta a ele. Não. Então, como eu disse, o GPM ele segue uma cadeia de processos, então ainda não vai aparecer, já que essa pergunta precisa ter uma resposta anexada a ela. Então eu vou fechar aqui, só mesmo para mostrar para vocês. Agora que eu já anexei a pergunta ao grupo de pergunta, já criei todos esses processos aqui, agora eu vou criar uma resposta. Então, vou criar uma resposta para aquela pergunta que eu criei. Então, eu vou vir aqui em novo registro, ele vai pedir uma descrição reduzida, eu vou colocar também TRM1. E a descrição reduzida seria treinamento, ou melhor, resposta do treinamento. Certo? Então aqui já está feita basicamente a minha resposta. Posso dizer se ela está habilitada ou não. Então eu vou deixar como sim, já que eu quero essa resposta lá. E vou copiar aqui também dando Ctrl C. Apertando em cadastrar, pronto, já foi cadastrado. Agora, como eu já tenho a minha pergunta criada e já tenho a minha resposta criada, eu vou anexar essa resposta à minha pergunta. Então, vindo aqui em pergunta, eu venho aqui, vou dar um Ctrl C, por algum motivo não puxou. Perdão, aqui é a pergunta. Então, nesse caso aqui, é apenas treinamento. Não dá para eu puxar também pelo código dela, mas eu vou colocar aqui como só treinamento mesmo. Aqui eu consigo copiar de alguma outra pergunta. Eu posso selecionar se tem múltiplos itens ou não. Nesse caso eu vou deixar desmarcado. Eu posso desmarcar todas elas, caso tenham várias perguntas já anexadas. Eu posso confirmar, caso eu já queira salvar. E aqui tem as opções padrões que você já conhece, com exceção dessa, que essa daqui é a qual compete para adicionar as respostas nas perguntas. Então, vindo aqui, adicionar a resposta, vai abrir essa caixa de seleção, que vai mostrar todas as respostas anexadas ao GPM. Então, a que eu quero é a resposta do treinamento. Então, vindo aqui em adicionar a resposta, pronto, a resposta já está adicionada. E aqui tem algumas opções que é importante mostrar para vocês. Aqui vai ter a resposta, essa caixinha de seleção dita se ela vai estar habilitada ou não. Se eu apertar em desmarcar todas, já saiu, mas eu vou marcar. E aqui no fundo eu vou habilitar ela também. Então aqui são todos os tipos de informação, todos os tipos e tipagens de respostas que podem existir no GPM até então.
Provavelmente quando você estiver vendo isso, possa ser que já tenham sido anexadas alguma outra opção, como por exemplo de vídeo ou algo do tipo, mas até então só tem essas opções. Novamente aqui na lateral tem um vídeo informativo curto, de 20 minutos, na qual eles mostram os tipos de pergunta, eles mostram todos os processos, na verdade, que eu estou mostrando para vocês, e eles mostram os tipos de respostas também. Então, o nome aqui já diz basicamente o que é cada uma. Por exemplo, o texto seria uma caixa de texto, como essa daqui. E só uma observação que eu achei muito interessante é que o próprio GPM utiliza dessa função. Ele segue esse mesmo processo. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em multitexto. Multitexto é basicamente isso aqui, ó. Quando eu aperto nessa opção, vai aparecer vários textos que eu cadastrei na minha base de dados. Então, se eu tiver anexado essa resposta aqui a vários outros formulários, vai aparecer eles, por exemplo. A opção, por exemplo, aqui também de caixa de seleção, que é uma muito utilizada, não é essa daqui, lembrando, é como eu disse, aquela bolinha que só posso selecionar um por vez. Mesmo marcando a opção de múltiplos itens, eu não teria como selecionar múltiplos, somente um. E tem o check, cadê? Aqui, a opção 8, check, que é nada mais, nada menos do que essa opção aqui, essa caixa de seleção. Então, a partir do momento que eu marquei o check e marquei múltiplos itens, agora eu posso anexar ou posso responder várias das opções que eu cadastrei aqui, que eu relacionei à pergunta. Eu vou tirar aqui e agora eu vou mostrar para vocês essas outras questões aqui. Então, depois vocês podem se aventurar por toda essa quantidade absurda aqui de opções, que eu não vou demonstrar para vocês, já que o nome é autoexplicativo. Somente essas daqui que não tem a nomenclatura na qual ela remete realmente, então eu passei para vocês de antemão. A ordem na qual essa resposta vai estar anexada à pergunta, se eu tiver mais de uma eu posso deixar, e se eu quiser que o GPM escolha também, eu posso deixar em ordem alfabética. A gravidade dessa pergunta, ou seja, se ela vai gerar uma pendência ou não. Então, se a gravidade tiver como 1 e eu colocar aqui como gera pendem, vocês podem ver aqui, esse gera pend aqui nada mais é do que gera uma pendência no turno. Então, eles só vão poder finalizar essa pendência após resolvê-la. Ou pedir para o supervisor ou pedir para o coordenador retirar essa pendência, certo? A gente utilizou isso aqui, por exemplo, na APR, na questão das câmeras. Então, a gente deixou essas duas opções aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, que é a de bloqueia turno, tem até uma interrogação aqui, que mostra o que ela faz. A abertura do turno precisará ser autorizada pelo GPM se essa resposta for selecionada. Então, a partir do momento que eu marquei aqui, ele vai bloquear o turno e gerar uma pendência, caso eu marque como por exemplo, se eu tiver deixado, se aqui fosse um não. Aí, levando para o lado da PR no kit SMC. Lá tem a não conformidade. Se eu marquei como não conforme, então a gente entende que vai gerar uma pendência e vai bloquear o turno desse colaborador. Então, essa outra opção aqui também, ela, como o nome já compete, ela é para dizer se a resposta vai ser obrigatória ou não. Então, nesse caso, eu vou deixar desmarcado. E aqui, se gera pendência ou se bloqueia o turno do colaborador que está respondendo esse checklist, esse formulário. Eu vou esconder aqui esses campos. E aqui agora tem a situação da foto, se é opcional, se é obrigatória, se não permite a foto ou se exige a assinatura dele tanto no grupo de perguntas ou na pergunta, quanto na assinatura também da resposta. Então, são diversas opções que você pode colocar para o colaborador assinar, não só uma pergunta em específico. Então, eu vou colocar aqui como foto, não permite foto, para não pedir para colocar foto na hora. Essas opções aqui não são utilizadas, certo? Essas máscara, descrição máscara e a descrição da medida de controle, já que eu não coloquei ainda para mostrar a medida de controle e já que também eu ainda não confirmei. Então, como eu não salvei, eu ainda não consigo colocar a medida de controle. O que seria a medida de controle? A partir do momento que eu marquei essa alternativa, ele vai aparecer todas as medidas de controles cabíveis para esse processo. Levando novamente para a exemplificação da APR para o kit SMC, é algo que a gente colocou também. Por exemplo, quando você marca como não conforme, ele aparece que você deve tomar a medida de controle necessária para aquela situação. Então, esse é o mesmo exemplo aqui para vocês. E se ela é padrão ou não? O que seria esse padrão? Eu marquei aqui, mas não tem problema não. Como eu disse, depois no momento que eu marquei, não é mais possível retirar. Então, eu marquei aqui como padrão. Então, essa opção vai vir sempre marcada, mesmo eu marcando ou não,
ela já vai vir marcada como uma opção padrão da pergunta, certo? São basicamente essas as opções que tem. Então aqui, a partir do momento que eu apertar em confirmar, ele já vai anexar essa resposta à pergunta. Então o que foi que eu fiz até então? Eu vou mostrar para vocês novamente. Eu anexei, ou melhor, eu criei um tipo de formulário, eu anexei esse tipo de formulário a uma finalidade, depois eu criei um grupo de perguntas, eu criei as perguntas para esses grupos de pergunta, anexei o grupo de perguntas às perguntas, e aí agora eu criei as respostas. Depois de criar as respostas, como eu já tinha as perguntas criadas, eu anexei as respostas às perguntas. Então eu já terminei aqui basicamente esse grupo de perguntas de treinamento. Então o que é que eu faço agora? Se eu for lá em finalidade ainda e mostrar o tipo de formulário, vai continuar em branco. Então o que é que eu faço agora? Eu já fiz tudo, o grupo de perguntas está pronto. Então agora eu vou vir aqui em perguntas e tipo de formulário, que é para anexar esse grupo de perguntas, toda essa cadeia de processos que eu realizei ao formulário. Então eu venho aqui em perguntas de tipo de formulário, vou esconder essas abas aqui, e aqui vão aparecer todos os formulários. Eu vou vir aqui para o último, que é o de treinamento, e aí aqui vão aparecer todos os grupos de pergunta que existem no GPM, certo? Tem até a utilização do kit SMC aqui. Mas não tem nenhuma ordem cronológica, nenhuma ordem alfabética aqui. Algo que eu já questionei, mas que ainda não foi resolvido. Então, o que é que eu posso fazer para filtrar de forma mais rápida aqui? Eu dou um Ctrl F, vai abrir essa caixa aqui, que infelizmente para vocês não vai aparecer, mas vai abrir uma caixa de pesquisa e você pode simplesmente pesquisar. Então, nesse caso aqui eu vou colocar como treinamento. Ele puxou 10 alternativas de treinamento. Eu vou descer aqui, apertando na setinha para baixo. Infelizmente vocês não estão vendo, mas é só seguir da forma que eu estou fazendo. Então eu estou descendo aqui para baixo com a setinha para baixo. Se eu quiser subir, eu aperto na setinha para cima. Vou descer até aparecer o grupo de perguntas aqui. Aqui tem a programação de treinamentos, tudo. E aqui sim tem o grupo de perguntas que eu criei. Então agora é só vir aqui em marcar essa caixinha de seleção aqui. As duas servem, tanto a de habilitado quanto essa daqui. Eu posso marcar todos ou desmarcar todos. Nesse caso só tem uma opção. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu posso marcar todos ou desmarcar todos. E depois disso, pronto. Eu já só vou lá em cima agora, finalizar salvar esse processo que eu fiz. Então, agora eu já anexei toda essa cadeia de processos ao tipo de formulário. Então, eu vou fechar aqui, subir lá para cima, vindo aqui em confirmar. Pronto, já atualizou esse relacionamento entre os dois. E agora sim, se eu vir em tipo de formulário e colocar aqui por treinamento, deixa eu colocar aqui, tipo de formulário de treinamento, pronto. Então eu vim aqui em treinamento, agora sim, já tenho o meu tipo de checklist criado, já tenho o meu grupo de perguntas, a minha pergunta criada e anexada ao grupo de perguntas, também tenho uma resposta criada e anexada à pergunta, certo? Eu deixei lá como check. Então eu posso marcar ou desmarcar, e se tivesse outra opção também poderia colocar. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho para vocês. E eu também já anexei toda essa cadeia de processos ao meu tipo de formulário, ao meu tipo de checklist, como você quiser chamar. Então é basicamente isso que você deve fazer para se criar, por exemplo, um APR ou um checklist ou um formulário. Enfim, todos esses modelos aqui de formulários são feitos dessa forma que eu acabei de mostrar para vocês. É algo complexo, é algo que exige um pouquinho da cabeça, não é algo tão simples como essas outras opções aqui. Então, é importante que vocês tenham esse cuidado, como eu disse, não dá para excluir nada que vocês criam aqui. Apesar de ter sido só um treinamento, isso daqui vai ficar permanentemente aqui, certo? E agora tem a última opção, que é mais para, por exemplo, se você quiser criar as APRs. Eu vou exemplificar para vocês, que é algo que a gente está utilizando bastante ultimamente. Então aqui em checklist tipo de serviço, aqui vai aparecer todas essas opções. Eu posso criar um relacionamento entre checklist, ou seja, entre formulários e os tipos de serviço. O que seriam os tipos de serviço? Então lembra que no cadastro de um usuário mobile, eu vou até voltar aqui, de um usuário mobile ou outras opções também que você possa possuir, eu vou vir aqui, eu peço que vocês ignorem isso aqui. Então, lembra aqui que vocês associaram os tipos de serviço? Lá aparecerão todas essas opções aqui, certo? Existem todos esses serviços cadastrados
no GPM. Então eu vou voltar lá para onde eu estava, só mesmo para mostrar para vocês. Já que essa opção de cadastrar ou de visualizar os tipos de serviço não estão aqui, eu preferi mostrar dessa forma para vocês. Então agora eu vou relacionar esses checklists, esses formulários, aos tipos de serviço. Para quê? Para quando eu for realizar esse tipo de serviço pelo Jupyter ou pelo GPM, se faça de obrigatoriedade o preenchimento desse formulário. Como, por exemplo, a PR. A PR comercial está cadastrada também para construção, já que todos os serviços têm essa opção. Eu vou colocar aqui, por exemplo, as APRs, realmente como já estava. Então a APR já está aqui com a questão do acompanhamento de cortados, aferição, alteração contratual, baixa pedido, baixa DM, baixa MTAT, corte por débito, enfim. A APR comercial está anexada a todos os serviços que a nela competem, certo? Eu vou até retirar isso aqui depois, porque isso daqui não existe. O comercial é para aparecer apenas a APR do comercial, certo? E o serviço da construção não é para aparecer a APR do comercial, somente a APR da construção, certo? Então, para relacionar essas APRs, por exemplo, como eu estou dando um exemplo aqui para vocês, para relacionar essas APRs ou esses formulários ao tipo de serviço, a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui, novo registro. Então, relacionamento de checklist de finalidade. Então, aqui eu vou relacionar a opção do treinamento. Não vai aparecer, sinto muito aqui, que não vai aparecer porque eu não anexei aqui finalidade tipo de formulário. Então, não vai aparecer, já que não tem o checklist anexado à finalidade, certo? Eu não vou colocar, como eu disse, tem que ser tomado cuidado antes de criar qualquer formulário aqui. Então, eu não vou colocar. Vou colocar aqui uma exemplificação, por exemplo, do desk. Então, eu coloquei aqui que agora eu quero criar um relacionamento entre esse checklist aqui e o tipo de serviço que eu selecionar aqui embaixo. Então, vai aparecer todos aqueles lá, ó. Por exemplo, aqui tem a de treinamento, se não me engano. Tem. Então, eu vou anexar esse checklist ao processo de treinamento. Então, sempre que eu for realizar o processo do treinamento, o serviço de treinamento, esse checklist vai aparecer para mim e muito possivelmente vai ser de obrigatoriedade. Vai depender se você marcou que as opções lá podem ser preenchidas parcialmente, que está oculto, enfim. Então, muito provavelmente vai ser de obrigatoriedade, como eu não marquei nesse caso aqui. Então, aqui eu posso inativar ou ativar ele, já cadastrar como inativo também. Eu vou deixar como ativo. E se eu apertasse aqui em cadastrar, eu anexaria o checklist de cadastramento desk ao tipo de serviço treinamento. Então, sempre que eu fizesse algum treinamento, seria necessário realizar o checklist de desk antes. Então, eu vou voltar aqui. Essa opção de checklists é basicamente isso, pelo menos aos acessos que a mim competem. O episódio se estendeu muito, mas o módulo 2 é basicamente isso. São essas opções que vocês possuem aqui, pelo menos eu possuo, e que caso vocês não possuam, pode ser solicitado pelos usuários-chave, certo? Os usuários-chave são os usuários que têm total acesso a todas as opções do GPM, todas sem exceção, todas as permissões eles têm, até mesmo as opções, as permissões de dar permissões a outros colaboradores, a outros usuários. Então, o módulo 2 é basicamente esse. E como dito nos outros, qualquer dúvida, eu estou à disposição. A gente tem um grupo de suporte também. Aqui existem processos complicados, processos complexos, e é normal que aconteçam erros. Então é importante que vocês também peguem na prática, realizem alguns cadastros de treinamento. Nesse caso, com cuidado, como eu havia falado. Eu criei aqui alguns somente porque eu estou realizando esse treinamento, ou esse curso, como vocês quiserem chamar, certo? Então é basicamente isso o módulo 2. Agora eu vejo vocês no módulo 3, o módulo que compete à segurança.